todos! Bem-vindos a mais um podcast, A Voz da Sua Geração. Hoje vamos tratar de um tema super importante, a influência da internet e da tecnologia na vida dos jovens. Estamos aqui com um convidado mais que especial, Francisco, diretor da Escola Municipal Deocleciano de Oliveira, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema e a visão dele sobre esse tema. Eu, Bruna, Matheus e Isabela, vamos debater com ele sobre esse tema. Muito bom dia, Francisco. Bom dia meninos, bom dia meninos. Primeiramente, agradecer pelo convite. É de suma importância tratarmos desse assunto, né? Um assunto muito atual, principalmente entre os nossos jovens. E esperamos aqui nesse bate-papo, né, esclarecer algumas dúvidas, dar sugestões para que consigamos juntos, né, essa influência da internet tão importante, principalmente na educação. Tudo bem, vamos começar com uma pergunta então. Eu queria saber como você vê a internet na educação. Você acha que ela atrapalha? Ela influencia muito na aprendizagem, nos debates? O que você acha? Então, nós temos, né, na realidade aí, quando a gente fala em tecnologia, que hoje, né, a cada ano que se passa, a cada dia que se passa, ela vem aprimorando mais. Então, nós temos que entender que não tem como ficar fora disso, muito menos longe disso. Nós temos que estar nos atualizando todos os dias. Mas eu vejo também a internet com dois viés. Eu vou falar assim, principalmente na educação, né? Nós temos os pós e os contra. Pós, né, que é a questão que a informação ela chega muito rápido. E os contra que muitos de nós não sabemos como utilizá-la, principalmente vocês jovens, né? E isso num determinado ponto, tem atrapalhado os resultados na educação também, porque eu falo muito a questão do copia e cola, né? Eu vou voltar da educação da minha geração, que antes nós tínhamos os livros, né, para estar pesquisando, havia o acesso à internet, mas não tão quanto hoje, nós não tínhamos tanto acesso a celular, então as pesquisas geralmente eram voltadas para os livros, com isso o aprendizado tornava-se mais significativo. Hoje não, hoje com um cliquezinho lá você tem a informação. O problema é como que você obtém essa informação. E o aprendizado ele tem ficado um pouco de lado. E com isso não tem trazido bons resultados para a educação na atualidade. Entendi. Você acha que a internet pode afetar o bem-estar dos alunos? E se sim, de que maneira? Sim, com certeza. Hoje, né, os especialistas, nós que estamos nesse ramo da educação, fala-se muito em competência socioemocional. E a gente observa muito isso na tecnologia com os nossos alunos. Conforme eu disse, né, tem trocado muito o lazer pela tecnologia. E com isso, nós não estamos sabendo como lidar. Os jovens, principalmente, estão se tornando refém. E isso tem atrapalhado, principalmente, o emocional dos nossos jovens. Realmente, porque jovem tem mais esse problema com a internet mesmo. Porque assim, ao meu ver, você é um adulto, né? Você vê alguma coisa na internet, você entende, você não fica mais afetado, vamos dizer assim, com aquele negócio da internet. Agora o jovem, quando ele tá vendo aquilo, sempre dá aquela pontadinha, aquela vontadezinha, tipo assim, não diria uma raiva, mas dá uma preocupação. Mesmo a gente sabendo que aquilo pode ser mentira, a gente ainda tem aquela preocupação. Sim, o adulto não, o adulto ele vê e ele, tipo assim, tem a ele sabe de filtrar as informações. O adolescente meio que leva tudo que tudo para verdade e não busca a veracidade, vou falar assim. E também a questão, a gente observa que os jovens também reproduzem muito o que está na internet, né? Sem saber da veracidade e também sem saber também das consequências que aquilo pode vir a afetar na sua vida pessoal. Sim, tem muitas coisas que podem acontecer que ninguém tem ideia, porque simplesmente não busca se informar as consequências que isso pode causar e acaba fazendo no impulsão mesmo. Isso aí, no impulso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os seus pontos visuais para o futuro da internet na educação? Então, conforme nós estamos aqui conversando, né, a internet, a cada dia que se passa, ela tem se modernizado mais. Mas também é uma preocupação para o futuro da educação. Falar assim, hoje estão, né, a questão da inteligência artificial, os robôs, né, alguns países
né, a mão de obra humana ela já tem sido substituída pelos robôs. Mas nós sabemos também que nada substituirá a figura do professor, né, a figura humana. Mas é algo que nós temos que nos preocupar também, porque o acesso à informação ela está tão fácil que a gente se preocupa quanto à questão da sala de aula, né? Nós sabemos assim, passamos por uma pandemia, nós que estamos no chão da escola, nós vivenciamos o quão importante é a figura do professor, a figura da escola presencialmente, né? A pandemia veio nos mostrar isso e veio concretizar também que nada vai substituir a figura do professor. O acesso à informação nós temos. A internet, você clica lá no Google, você tem qualquer tipo de informação. Mas o humano, né, o convívio, o olho no olho, ele jamais vai poder ser substituído por uma máquina. Sendo substituído por uma máquina, não vai ter o mesmo efeito, principalmente na educação. Mas é algo, sim, que a gente deva se preocupar para o futuro. Realmente, porque na pandemia, quando começou a pandemia, eu estava no 6º ano. Só que tem conteúdo de 5º ano que eles falam pra mim e eu não consigo pegar. Porque quando começou a pandemia, tinha entrado no 5º ano, aí parou. Aí no 6º ano eu entrei no DO e aí teve as aulas online, não tava tendo aula presencial. Tinha até aquele negócio de grupo verde e grupo amarelo. Isso. Que aí eu era do amarelo, então era dia sim, dia não. E querendo ou não, a gente perdeu muita aula, a gente perdeu muita explicação de matéria. Tem muita coisa que a gente não consegue, tipo assim, entender tão rápido hoje em dia por causa disso. Porque a pandemia realmente afetou muito o aprendizagem dos jovens. Sim, nós, da educação, né, dos nossos resultados, dos nossos estudos, verificou-se que ficou uma lacuna, né, no aprendizado dos nossos alunos. Eu falo hoje, como nós trabalhamos de 6º ao 9º ano, a última turma de 9º ano da pandemia é esse ano, né, que ele entrou lá no 6º, quando ele entrou no 6º ano foi a pandemia, que foi lá em 2020, né? Então hoje, em 2020, 21, 22, 23, eu vou falar assim, né? 21 lá, e a turma de 2024 agora é a turma ainda da pandemia. Mas sabemos que vocês, jovens, vão levar isso, né, para a vida, porque essa lacuna, ela não tem como ser substituída. Eu lembro que as recomposições de aprendizagem, que hoje se fala muito, né, a sala de aula somente, ela não dá conta de recuperar esse conteúdo, né, essa aprendizagem que ficou para trás. Por isso que a gente trabalha muito com vocês sobre essa questão de recomposição de aprendizagem e fala para estudar sempre em casa, porque infelizmente é algo que não tem como se recuperar, né? Não há culpados, eu falo isso muito, mas graças a Deus conseguimos passar por essa pandemia, né? Estamos aqui hoje contando essa história, que vai entrar para o livro de história, porque nós fomos, assim como aqueles que passaram pela Primeira Guerra Mundial, assim se falando, nós passamos também por uma pandemia e estamos aqui hoje, graças a Deus. Então, essa recomposição de aprendizagem, isso vai ser ao longo do tempo. E, infelizmente, né, vocês vão carregar essa coluna aí, que deverá ser preenchida por vocês, buscando sempre, né, recompor essa aprendizagem que ficou para trás. Uma coisa que eu achei que afetou muito na pandemia foi a questão das atividades serem em apostilas, que o pessoal não pegava para aprender, nem para ler, só pegava a resposta e já colocava. Na realidade, né, essas aulas online, né, nossa escola com muitos alunos, tudo foi novo para todo mundo. Nós, da noite para o dia, tivemos que reinventar a educação para que vocês não tivessem, para que nós não pudéssemos ficar fora. Imagine, foi um ano com escolas fechadas, 1 ano e meio, e retornamos gradativamente nos grupos verde e amarelo. Então, para que a gente não perdesse esse contato com a educação. Sabemos, né, que nem todos foram atingidos, né, nem todos tinham acesso à internet. Eu lembro direitinho que nós tínhamos que ficar monitorando. E o mais importante, que é o aprendizado, ele ficou deficitário, né? Aquele que se esforçava um pouquinho a mais, buscava, mas não é a mesma coisa, porque não tinha como ficar tirando dúvidas. Sabemos que o acesso à internet nem todos tinham,
Então, assim, tinha inúmeros fatores que dificultavam esse acesso. E a questão daqueles que não tinham acesso à internet, ele iria à escola buscar a apostila. Mas era só uma apostila, uma atividade onde ele tinha que ir sozinho, fazer, ler aquilo. Mas eu falo isso muito. Quando é um texto, né, uma leitura, dá para se entender um pouco. Mas a matemática, algo mais aprofundado, realmente ficou mais difícil. E com isso, muitos alunos foram desistindo também. Com o tempo, né, nós perdemos aluno ao longo do caminho que desistiu de pegar a apostila, né, sentiu-se essa dificuldade. E a aprovação ela foi automática. Né, não poderia se reter ninguém. Então, mesmo o aluno fazendo, não fazendo atividade, aprendendo, não aprendendo, ele prosseguiu para a série seguinte, e com isso sem base. Né? Aí, com essa base, ele foi arrastando aquilo ali, né, no conteúdo da atualidade, com o conteúdo que ficou para trás. Então, virou uma bola de neve. Então, por isso, também a gente prioriza muito na recomposição de aprendizagem. Mas você acha que essas pessoas que não tinham acesso à internet ficaram mais prejudicadas ou menos do que as pessoas que, tipo assim, simplesmente fizeram no automático, colaram da internet e fizeram... O aluno que não teve acesso, né, à atividade, penso eu, e à internet, ele sim, por mais que aquele outro aluno tenha só copiado e colado, mas ele ainda teve acesso. Querendo ou não, ele leu alguma informação, mas o outro não, o outro ficou cru. Ele então teve que pesquisar para saber. Eu penso que ele ficou mais prejudicado. Só você não perder o acesso, o contato com a escola, já é menos prejudicial com aquele que passou um ano. Nós tivemos alunos que, desde que a escola fechou, eu lembro direitinho, lá em março, né? E retornamos só no ano seguinte, que nós não tivemos contato nenhum. Nós fomos ter contato com esse aluno quando formou-se o grupo, que nós retornamos no segundo semestre do ano subsequente, que ele retornou para a escola. Então, você imagina um aluno, 1 ano e meio, sem contato com ninguém. Nem online nós tivemos contato. Então, com certeza, esse aluno, ele ficou mais prejudicado do que aquele que pelo menos tinha um contato com a escola, tinha um acesso com a turma, né, com o professor, mesmo que esporadicamente, mas ele não deixou de ter esse contato com a escola. E nos primeiros anos, assim, você conseguiu observar se esses alunos, eles meio que tinham uma dependência na internet, alguma coisa assim nesse sentido? E nós temos a educação antes pandemia e pós-pandemia. Eu falo isso muito. Né? O acesso à internet antes pandemia, ela era menos visível. Eu observo isso com os nossos jovens hoje na escola. Pós-pandemia, o acesso tornou-se mais fácil. Por quê? Porque, por exemplo, para você ter acesso a qualquer tipo de informação, principalmente a escola, nós tornamos reféns da tecnologia, da internet, porque as aulas eram online. Só que ela veio e ficou. Ela potencializou isso na educação. No entanto, hoje, muitas coisas que na pandemia funcionaram, nós demos prosseguimento enquanto educação, que foram os grupos de WhatsApp, né? A questão, muitas empresas, né? Não a educação, mas outras empresas que observaram que o trabalho remoto ele é mais viável, principalmente por questão de gastos, até hoje estão aí no trabalho remoto devido à questão da pandemia e após a análise, né, observou-se que é melhor o trabalho remoto em questão de economia, tudo isso. Mas na educação, não. Na educação, nós estávamos rezando realmente para retornarmos, porque não tem como. Eu falo, trabalhar com educação é trabalhar presencialmente e não remotamente, que a gente sabe que a gente tira os nossos cursos à distância, né, e observa-se hoje muito isso, a questão principalmente de formação. Né, os professores hoje formados EAD, essa situação toda, a gente sabe que o presencial ele faz muita falta também. Temos excelentes profissionais quanto a isso, mas nada substitui a presença humana e isso aqui, o olho no olho, principalmente na educação.